Quero te apresentar uma maternidade que não é cor-de-rosa, nem romântica, muito menos apática. O primeiro setênio de uma mãe é um grande marco no nosso desenvolvimento. Um portal iniciático e espiritual poderosíssimo, onde você não doa amor, você transborda. Inspira por saber se respeitar. Liberta por te colocar em conexão profunda com o seu verdadeiro eu. O seu eu sou, que te guia no caminho e na jornada da maternidade para a vida. Olá, a gente tá aqui agora na segunda temporada do Da Maternidade pra Vida e hoje trouxe uma convidada muito especial pra gente ir aprofundando um pouco mais nesse tema do primeiro setênio de uma mãe, esse portal iniciático que a gente atravessa para o nosso despertar e empoderamento. E o nome dela é Mariana Grutera e eu conheço ela já há muito tempo e vi também as transformações que ela viveu nesse primeiro setênio como uma mãe e trouxe ela aqui para conversar um pouquinho pra gente. Mari, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui. E eu queria te pedir, por favor, para você se apresentar e contar um pouquinho da tua história pra gente começar a nossa conversa. Flá, muito legal estar aqui. Fico até emocionada porque a gente revê a nossa própria história, né? De muitos anos de meninas solteiras trabalhando e desbravando o mundo, de viver experiências pessoais e de repente a gente está aqui falando de um primeiro setembro de uma maternidade, você já com outra carreira tão linda. Bom, eu sou Mariana, mãe da Sofia e da Júlia, casada com o Aldo, vou fazer 10 anos de casada esse ano. Vou contar um pouquinho sobre essa minha jornada do maternar, que nem a Flá falou, que foi realmente um processo de muita evolução para o meu lado pessoal, mas para mim como pessoa integralmente. Trabalho no mercado há 17 anos e sempre passando também por áreas dentro de diversas empresas e de diversos setores, onde eu pude me conectar com pessoas, não só do lado de dentro da empresa, porque isso acontece muito no mundo executivo, né? Que você tem essa função de conectar pessoas, resolver problemas, então você está o tempo inteiro tendo que entender também um pouco desse comportamento humano e como que você conecta pessoas certas nos momentos certos para chegar em boas soluções. Mas eu sempre estive em áreas dentro dessas empresas onde eu pude olhar para os clientes, né? Onde eu pude analisar o comportamento de clientes, analisar esses comportamentos humanos e, a partir desses comportamentos humanos, propor soluções e planejamentos para essa empresa. Então, também nesse meu lado profissional de muitos anos de jornada, eu tenho esse lado humano muito desenvolvido. Eu sou engenheira, eu sou engenheira de formação, eu tenho um lado analítico muito forte em mim, um lado crítico muito forte, um lado estrutural muito forte, mas eu tenho esse lado humano também na minha profissão de olhar para o cliente, através dessa dor do cliente, trazer soluções para dentro da empresa. Eu trabalho numa área de Customer Experience, hoje, né, que a gente trata muito da experiência do cliente, e quando a gente fala de experiência do cliente de uma maneira mais ampla, tudo que a gente está querendo propor ali de maneira mais geral é que a empresa cumpra com a promessa que foi feita para o cliente. E no final do dia, a gente está falando de respeito, né? A gente está falando que eu preciso cumprir com a minha palavra. E quando a gente está dentro de uma empresa falando isso, a gente está também falando de uma humanidade, de um lugar que também tem tudo a ver com essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, né? Então, hoje, sim, depois desse primeiro setênio desse maternário que a gente vai conversar aqui, eu consigo conectar todos esses pontos e enxergar o quanto a maternidade me ajudou a navegar por esse assunto e chegar desse outro lado, um ser humano mais integral e com esse olhar mais humano mesmo para a vida em todos os aspectos. E como é que foi, Mari, esse começo do seu maternar? As promessas foram cumpridas? Que promessas, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta que eu me faço quando você me faz essa pergunta, porque acho que foram as promessas que eu mesma me fiz, né? As promessas que você constrói através do que você tem de referência de uma sociedade que te impõe uma coisa muito romantizada, então uma coisa muito... essa coisa, né, do cuidar da boneca, da propaganda da Johnson Johnson, ou de uma coisa muito fofinha, ou de uma coisa muito romântica, num lugar de que a família Doriana vai ficar tudo lindo, vai ficar tudo feliz. Então, eu vivi a expectativa dessa promessa, que eu mesma... Eu ia te perguntar isso, como é que foi essa expectativa disso que vendem pra nós, como um checklist, né? Um grande... uma imagem, assim, como você falou, uma imagem romantizada cor-de-rosa, versus esse começo dessa maternidade que
Normalmente existe um choque ali, né? Uma promessa que... Exato. E eu sou filha de Lúcia e de Luiz, e irmã de Fernanda Carolina e Santiago, né? Santiago do segundo casamento do meu pai. Então, desse primeiro casamento da minha mãe e do meu pai, que eu sou irmã da Fê e da Carol, eu fui a primeira a adentrar esse universo da maternidade. Então, eu nunca tinha vivido nada tão próximo de mim. Eu fui a primeira a entender e a trazer esse assunto para este núcleo, que é um núcleo que é muito forte, muito presente na minha vida. Então, foi desbravando. Eu desbravei e nada tinha quebrado essa promessa, essa expectativa romantizada que eu ainda tinha. Então, a minha primeira filha, quando ela chegou, foi ela que quebrou, coitada. Foi ela que teve a função de dizer, então, mãe, deixa eu te dizer, não é bem isso. Não, eu não sou uma boneca, eu não cheguei para atender as suas expectativas né, eu sou de verdade e eu sou eu, né? Eu não sou a filha que você esperou ter. Nossa, isso é importante, né, Mari? Eu não sou a filha que você esperava ou idealizada, né? Não é uma criança mais... Enquanto tá na barriga, é tudo muito virtual. E aí a gente fica nesse lugar virtual, né? Dessa idealização. E quando a criança sai da barriga, eu acho que é ali uma virada de chave importante da maternidade, porque é quando aquilo se torna físico, material na tua frente. E existe justamente isso, né? A diferença entre o que você imaginou que seria e a criança que se apresenta para você ali na hora, né? Exato. E se apresenta para você ali na hora, mas ainda assim não foi ali que me deu o clique. Porque quando... E essa coisa da barriga é muito louco, porque é um total controle daquela criança que tá dentro de você e que veio pra mim como uma carga assim, cara, o que eu tô comendo? O que eu tô fazendo? Quanto tempo eu tô dormindo? Porque essa criança tá fazendo o que eu tô fazendo. Então veio com essa carga de preocupação, mas veio com essa idealização de que, eu tô escolhendo um nome, assim, eu controlo 100% a vida disso daqui, eu tô descobrindo tudo que tá acontecendo aqui. Quando eu fui pra maternidade, que a Sofia nasceu, dali já começou a primeira quebra de expectativa, porque eu achei que ia sair um bebê da minha barriga e eu ia fazer... Eu achei que eu ia ver, assim, nossa... Ia apertar um botão e ter um amor incondicional, Meu Deus, assim. uma coisa... um clique, deu match. Só que não deu match. E plugaram aquele bebê no meu peito e meu peito, estourou. Eu falei, isso aqui dói. O peito dói. Assim, ninguém me falou que o peito dói. Eu achei que o pluguezinho do bebê no peito ia ser uma delícia, ia ser uma boa, o bebezinho... Sim. O peito dói, gente, o peito dói. Né? Ninguém me falou que o peito dói. Então tá. E quando aquilo foi tudo acontecendo, eu fiz 2 cesáreas, né? Eu tive que fazer 2 cesáreas, minhas filhas não conseguiram nascer de parto normal. Quando eu entendi que pra levantar da cama dói, que pra tomar o banho dói... Ixi, esse fogo já é difícil atrás de mim. O aplicativo achou ótimo o que você tá falando. Quando eu entendi que tudo aquilo doía, já foi uma quebra de um... Opa, peraí que eu tô achando que isso aqui não vai ser como eu imaginei. Tinha separado livros, Flá. Vou ver essas séries, vou ler esses livros, vou fazer essas receitas em casa na minha licença maternidade. Vai ser um período... Achando que você ia estar de folga na licença maternidade. Vai ser um período... Curtindo seu bebê e seus livros. Eu, uma pessoa que amo ficar sozinha, que sou da, né, que a gente tava falando que eu sou da caverna, o quê? Eu vou passar esse tempo em casa? Mas eu vou ler, eu vou fazer receitas. Vai ser Quando eu entendi que tudo aquilo doía, eu falei assim, nossa, acho que vai ser um pouco desconfortável. Seguimos. Quando a enfermeira falou, você tá de alta, pode ir pra casa. Eu falei assim, não, mas aí você vai comigo, né? Porque não tem a menor chance de eu ir pra casa com esse bebê. Esse bebê. Não era, assim, não tem... Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, o que a gente faz aqui agora? Onde eu ponho esse bebê? O que esse bebê faz? Aí cai uma ficha também, né? Então, não foi uma conexão que nasceu assim... Sai o bebê da minha casa. Meu bebê... Não foi. Foi uma construção. Então, acho que a primeira quebra de expectativa foi essa. Nasceu um outro ser humano. E como qualquer outra relação, essa relação precisa ser construída. E essa relação é de um ser humano que você tem uma falsa sensação de controle. Porque, inclusive, você teve controle dele na sua barriga. E agora você não tem mais, né? Sim. E é tão bonito, eu acho, apesar de ser uma grande quebra de expectativa, sim, porque a gente tem essa imagem, né, formada pela sociedade, pelas propagandas, por tudo que a gente escuta. A gente tem essa imagem de que esse amor é automático e é natural. E muitas vezes uma mãe pode se sentir assim, nossa, qual é o meu problema? Por que eu não tô sentindo isso, né? Mas no fundo, como você falou, é como toda relação. Amar é verbo. Amar é construção, é escolha todos os dias, né? Como a gente faz com os maridos, como a gente faz com as amigas. É todo dia uma escolha. E eu acho isso tão bonito. Qualquer relação. Mas nos dá esse poder de escolha, né? Não é uma prisão, é uma escolha. Todo dia. E é nessa hora que eu começo a entender também que, assim, é uma escolha da Sofia e da Júlia também. Não tá ganhando o jogo. Você é a minha mãe, então eu vou te amar. E daí... Não.
É uma escolha minha e é uma escolha delas. E aí eu tenho uma... Aí, quando a gente vai, né, e vai construindo tudo isso ao longo do tempo, eu amamentei minhas filhas até os 6 meses. E aí eu voltei a trabalhar, e aí eu fiquei com a mamada da manhã e da noite, e aí eu deixei de dar uma mamar com 6 meses. E eu lembro, eu gosto de escrever alguns textos no Insta e tal, e aí eu escrevi um texto para cada uma no Insta quando eu deixei de dar uma mamar. Eu lembro, sabia, desses textos? E aí nesse texto eu escrevi, até hoje a gente tinha um elo que era um elo físico. Você veio da minha barriga, eu te dei mamar, e hoje a gente se desconecta, e hoje a gente passa a ser uma escolha. Você me escolhe e eu te escolho. E essa escolha, ela tem que ser uma escolha livre. Porque se ela não for, tem alguma coisa errada aqui. Né? Eu quero que ela seja uma escolha livre. Então eu espero ser o suficiente para você escolher voltar. Eu quero que você volte. E eu quero poder ir até você sempre que for, né? Sempre que possível. Só que isso é uma construção. Então eu acho que a primeira quebra, assim, dessa expectativa, que não foi nada do que eu pensei, mas que no final das contas é muito melhor e mais gostoso, porque é muito mais real do que eu imaginei, foi um pouco isso, assim, de entender que é muito mais difícil, mas é muito mais legal, é muito mais rica a relação. E você teve alguma coisa, alguma descoberta de você mesma nesse período, Mari? que você pensou assim, nossa, olha só, né, o que eu descobri sobre mim mesma. Flá, eu acho que eu descobri quem eu sou nesse período. E é muito maluco isso, assim, porque... Eu sempre tive um lugar muito longe, que eu sou uma pessoa bastante... A gente fala a palavra ambiciosa, mas ambiciosa parece uma coisa pejorativa, mas eu sou uma pessoa ambiciosa no sentido de... Eu quero crescer muito como ser humano para deixar o lugar que eu estou passando melhor do que o lugar que eu cheguei. E eu acho que para a gente fazer isso, a gente precisa evoluir e criar níveis de consciências cada vez maiores. Uhum. E uma coisa vem junto com a outra. Então, meu nível de ambição não é um nível de ambição, eu sou ambiciosa nesse sentido de conhecer cada vez mais da vida, de entender cada vez mais, de ser cada vez melhor do que eu fui ontem. Esse é o meu nível de ambição. Então, eu tenho essa coisa de desbravar e essa coisa de ser melhor do que eu fui ontem. Nesse lugar de ambição. Desenvolvimento constante, assim. Isso. É um desenvolvimento contínuo, constante, e você continua na busca, né? Só que isso, feito de uma forma desorganizada, é um desperdício de energia maluco. Porque você vai, só que você não sabe muito bem onde você tá indo. Você não sabe muito bem o que você quer. Você faz com muita energia. E eu coloco muita energia nisso. De um lugar muito exigente meu. Né? Então, eu vou. E até a chegada das meninas, e aí até os meus 40 anos, eu acho que tem tudo a ver com setênios, eu acho que eu fui. Mas pra onde, Mari? Eu não sei muito bem. Eu só fui. Não sei, mas eu tô indo. Eu não sei, mas eu tô indo. Eu acho que é mais ou menos por aqui. Só vai, faz com excelência, faz muito bem feito, faz do jeito, né? Não faz as coisas de qualquer jeito. Se é pra fazer, faz o negócio direito. Então, quando chegaram as meninas, não foi diferente, né? Eu fui, e aí eu até escrevi um outro texto no Insta que é um pouco isso, assim, mas não era isso que era pra fazer? Não era pra casar, ter filhinho, trabalhar, ser bem-sucedido, conseguir comprar um apartamento? Fiz checklist. Check. Eu cumpri o checklist que me disseram que era meu. E agora? E agora? Agora eu tô um pouco confusa, porque eu cheguei aqui e eu não sei muito o que fazer. Sim. Qual é o próximo checklist? E era uma sensação que, assim, o próximo checklist ninguém me deu. E agora eu vou ter que descobrir. O que eu faço agora? E sabe que tem tudo a ver mesmo com o que você falou com os setembros, né? Porque mais ou menos aos 37 anos, que é essa crise que separa a fase de lutar e construir da fase da sabedoria interna. E essa crise vem, exatamente, e essa crise vem e ela fala assim, ok, você conquistou muita coisa. Você evoluiu muito, você construiu uma jornada. E agora? Aonde estão tuas respostas? Isso. Como você preenche esse vazio que você ainda sente, apesar de ter cumprido todo o checklist? E aí a resposta precisa vir de dentro de você. Por isso que chama crise da autenticidade. Porque você precisa buscar aquilo que é autêntico em você. O que é da Mari que é só da Mari? O que a Mari veio entregar pra esse mundo, pra que esse mundo fique melhor, mas que ninguém mais pode fazer a não ser a Mari? Isso. E aí você vai pra essa busca, né, Mari? Isso. E aí, né, nesse momento dessa busca, Deus, muito sábio, muito poderoso, me tirou dessa vida que estava posta desse jeito. Né? E aí foi quando eu passo a me ver e a me descobrir. Então você pergunta, você aprendeu alguma coisa sobre você? Eu aprendi quem eu sou a partir quem eu sou de verdade.
quem eu sou de verdade a partir desse lugar. E eu acho que, olhando para trás, eu converso muito sobre isso com a minha terapeuta, né? Eu meio que agradeço esse cavalo desenfreado que saiu correndo, porque pelo menos quando eu cheguei aqui, eu tinha uma boa massa para trabalhar. Eu tenho uma família que eu amo, eu tenho uma carreira que eu amo, eu tenho a família estendida que eu amo, eu tenho amigos que eu amo que eu preservei ao longo desse tempo. Só que chegou um lugar que era muita coisa. Aí eu falei, mas agora calma, deixa eu ir tirando as cascas dessa cebola para entender o que tá no meio, para entender quem é a Mari, para entender quem... Qual é a essência, né? Onde Isso. tá a essência? E no final das contas, eu descobri que é muito mais simples do que parece. E eu passei num... O que eu descobri sobre mim, mais forte nisso, e que as meninas ajudaram muito nisso, é que tirando essas cascas dessa cebola, dessa vida muito atribulada, que eu sempre me coloquei, porque eu queria chegar neste lugar de muita evolução, quando eu tiro as cascas dessa cebola, sobra uma coisa muito pura, que é a forma que eu quero fazer isso. E a forma que eu quero fazer isso é com muito amor. É só com amor. E que é muito humano. E as meninas que me fizeram descobrir isso. Então, dos 40 pra cá, o que eu descobri sobre mim é que é sobre isso. Eu quero continuar tendo essa vida louca, essa vida de evolução, tocando os outros para que os outros descubram também os seus melhores, e especialmente as minhas filhas. Mas eu quero fazer isso com amor, porque é o que me escorre, sabe? É o que me transborda, assim. É a minha essência. Então, o que eu descobri foi isso, a minha essência e o que eu tenho de mais potente em mim, assim. Bonita essa jornada. E como às vezes é isso que você falou, né? É tão simples, mas às vezes a gente tá com tantos véus na nossa frente, né? O véu do sucesso, da executiva, do que eu preciso parecer ser, do que eu não alcancei, da minha insuficiência, né? Do que eu ainda tô sentindo que eu tô devendo. São tantos véus que a gente vai carregando que chega nesse momento mesmo dessa crise da autenticidade, você precisa começar a tirar e enxergar o que é de fato essencial, para que você comece a viver uma vida com mais propósito, né? Com mais verdade, digamos assim. E haja coragem, né, Flá, para fazer isso, porque Sim. Eu fui numa palestra esse final de semana da professora Lucilena Galvão, que eu amo. Que legal. E ela fala muito isso, assim, você tem que ter conversas muito honestas com você mesmo. Se você quer evoluir, você precisa ter conversas muito honestas com você mesmo. E não é fácil, porque especialmente quando você tá nesse mundo executivo, que é competitivo, que é desafiador, que te coloca essa falsa ideia, falsa assim, pra mim hoje que tô nesse lugar, né? De que o sucesso só chega se você ocupar a cadeira mais alta, e daí... Quando você tá nesse lugar e você só olha pra esse lugar, fica muito difícil você falar, não, pra mim não é isso. Separar o joio do trigo, né? Pra mim talvez não seja, pra mim eu posso enxergar de outra forma. E você tá no meio de tanta gente que acha isso, falar, pra mim não. Posso ter uma opinião diferente? Exige coragem. E ousadia, né, Mari? E ousadia. É essa dose de coragem com ousadia, assim, para que essa verdade possa surgir. Mas é justamente esse movimento que te liberta, para que você seja a sua eu autêntica, né? É isso. E é esse movimento que inspira os outros. Porque enquanto a gente não viveu a nossa verdade, enquanto a gente não teve coragem e ousadia para seguir o caminho que se apresenta pra gente, a gente não consegue inspirar ninguém, porque a gente não tá sendo verdadeiro com a gente mesmo, né? Inclusive os nossos filhos. Vamos pensar assim. Porque pra mim a maternidade veio muito nesse lugar, como é que eu inspiro esses pequenos seres a não terem que passar por tudo que eu passei? Como que a gente faz isso, né? No caso do teu, como é que eu inspiro, né, a minha equipe, como é que eu inspiro as minhas filhas, como é que eu inspiro essas pessoas à minha volta, deixo esse mundo melhor? É através da gente seguindo a nossa jornada, né? Entrando mesmo na jornada do herói, que a gente estava comentando antes, não é o caminho curto, né? No budismo tem esse dizer, né? Tem o curto caminho longo e o longo caminho curto. Quando a gente escolhe o curto caminho longo, o que é? É escolher a vida mais fácil, né? O que é mais óbvio. O que, às vezes, a vida apresenta pra gente como um caminho certo a seguir. Mas que, às vezes, não bate certo em nós. Sim. E o longo caminho curto é quando a gente faz essa escolha. Essa escolha do que é verdadeiro pra mim. Sim. Pra onde que a minha alma pulsa. E, às vezes, o caminho, né? Não é fácil. Não é fácil falar isso. Não, eu penso diferente. Não é. Não tô de acordo com isso. Mas é onde o curto, né, o longo caminho curto, porque ele parece longo, mas é onde a gente ganha energia, onde a gente ganha de novo esse pulsar da alma em nós, né? Sim, sim. E é o que faz a vida ser a vida, né? No final das contas, assim. Mas precisa de coragem. Precisa de coragem. Muito. E uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que tem a ver também com coragem. Em um dado momento desse teu primeiro CTN como mãe, eu sei que você teve uma experiência de expatriação. Sim.
E eu nunca vou esquecer de um texto que eu li seu, que eu uso essa frase, ela é tua, mas eu já incorporei pra mim, que é o trocar de pele. A experiência da expatriação como sendo um grande trocar de pele. Eu vejo muito a maternidade como esse grande trocar de pele, né? É se tirar, né? Se tirar esses véus, se tirar essa pele que não é minha e deixar que a minha pele apareça, né? Como foi, Mari? Ou se também se tiver esse lugar, né? A expatriação, o sair desse lugar aonde as caixinhas já estavam postas, aonde você já tinha uma ordem, um status quo a seguir. Sair desse lugar, de alguma forma, contribuiu, deixou mais difícil? Como impactou o teu maternar essa saída? A saída foi um presente. Foi um... Eu não sigo nenhuma religião específica, mas eu tenho muita fé. E eu tenho certeza absoluta que tem uma energia, tem algo muito maior que conduz a algo muito maior e que sabe o que tem que ser feito. E eu tenho certeza que esse movimento foi algo pensado por alguém para mim, sabe? Eu acho que em algum momento aqui da nossa conversa eu ia falar sobre isso e acabei desvirtuando, mas eu sei que acho que era a hora que eu tava falando, assim. Eu tenho antes das meninas, eu tinha essa coisa bastante workaholic. Eu sempre levei minha carreira muito a sério. Essa coisa desse cavalo desenfreado que eu falei, né? Acho que era nesse momento que eu tava falando. Eu sempre levei a carreira muito a sério. A gente trabalhou junta, né, Flá? As duas tinham bastante isso, né? Sim. A gente tinha um high standard ali de Sim. querer fazer muito, querer fazer bem, querer entregar e querer fazer. E a gente fazia muito bem. E gostar, né? Não fazia por obrigação. Era um gosto mesmo por trabalho, assim, né? E era uma paixão aquilo, era uma razão, né? Era vida aquilo ali, né? Então eu levava tudo aquilo muito a sério, tá lá. E levo até hoje, é muito importante, é um pedaço muito importante da minha vida, a minha carreira, a minha profissão. Mas quando eu engravidei, eu tava nesse lugar de estar bem sucedida, de estar crescendo na carreira e de estar querendo chegar mais longe. E engravidei lá na expectativa lá atrás, no começo da nossa conversa, falei assim, bom, vou ter o bebezinho vai voltar, a vida passa normal. Tive a Sofia, contei tudo aquilo que eu fui pra casa, falei, o que eu vou fazer com esse bebê aqui agora? Ele chora, ele faz cocô essa criança faz cocô na fralda, não sei trocar, o que eu vou fazer? Fui criando essa conexão com a Sofia, mas foi sofrido passar aquela licença maternidade em casa. Eu queria voltar a trabalhar, porque o meu ambiente comum era o ambiente do trabalho. Eu sabia... O teu ambiente de conforto, né? Meu ambiente de conforto até então. Era o ambiente do trabalho. Era onde eu me sentia servindo melhor, era onde eu conseguia tomar as decisões sem pesar, sem um lado emocional que me pesava. Eu até comentei com você, né, que era um tabu na época que a licença maternidade na época era bem mais curta do que é hoje ainda, que ainda é curta, mas enfim, quando eu vi o Aldo sair de casa ali depois de 3 dias que a Sofia nasceu, eu falei assim, nossa, cara, que vontade de estar no lugar dele. Que sorte a tua! Fica você aqui em casa fazendo almoço e entendendo essa criança. Eu queria voltar para esse lugar de conforto, porque lá era o meu lugar de conforto. Eu ia muito bem naquele lugar. Uhum. E aí eu passei essa licença maternidade com a Sofia. Depois de algum tempo, eu fui conhecer a palavra puerpério. Eu falei, existe... Eu chegava às 5 horas da tarde, eu chorava. Eu falava, por que eu tô chorando? O que tá acontecendo comigo? Eu fui entender que eram os hormônios. Então, assim, eu era mal informada. Os pediatras que eu tive na época, eu briguei com alguns pediatras até eu achar o pediatra de hoje, que eu amo de paixão. Saí da sala do pediatra. Porque eu falava pra ele, eu não tô me sentindo bem. Teve um pediatra que falou pra mim, então, desculpa te dizer, não é um cachorro que você larga em algum lugar. Eu falei assim, não, mas nem um cachorro eu largaria, eu só tô pedindo um tanto de ajuda. Gente, umas coisas meio malucas, né, que a gente passa. E aí eu fui entender o que era o puerpério, conheci a maravilhosa Rafaela Carvalho, que me ajudou muito com os textos dela também, fui entendendo um pouco melhor aquilo, passei um pouco melhor pelo puerpério, mas não foi fácil aquele primeiro puerpério, e voltei a trabalhar. Maravilhoso. Sofia, berçário, mamãe te ama, a gente se vê hoje à noite, voltei a trabalhar, tô aqui maravilhosa trabalhando, louca de vontade de voltar pra casa pra pegar aquele bebezinho, mas tava ali felizona naquela rotina. Criança no berçário, mamãe trabalhando, tudo bem, vida como ela é. Tudo voltou à ordem. Tudo voltou à ordem, maravilhoso. E muito pragmática, muito planilhada, tudo corria bem. Não tinha essa essência do amor. Era pragmática. Tinha muito carinho, nem o contato com o feminino, né, Mari? Ainda não tinha feito o teu resgate do feminino aí. Não tinha feminino, não tinha a alegria e o prazer de estar em casa, de cuidar da casa, de cuidar do cuidar. Não tinha. Sim. Pragmático. Deixa eu te interromper só um pouquinho só para fazer um foco aqui para os nossos ouvintes. Esse lugar de nós, mulheres, que fomos criadas dentro de um arquétipo, dentro de uma forma de funcionar masculina, ele é muito comum na nossa sociedade, né? Sim.
E a maternidade, ela nos conecta com essa energia do cuidar, desse amor, desse servir, dessa dedicação que é extremamente feminina, mas se conectar com isso é muito desconfortável. Então, muitas de nós, o que a gente faz? A gente escapole, foge pro lugar tradicional do conforto. Mas aí eu acho que você vai contar agora essa história, mas se eu estiver errado, você me fala. A gente faz o quê? A gente volta a viver uma vida dupla, então sou mãe, mas também sou executiva, mas ainda no modo masculino. E aí a gente se exaure. Mari, continua a tua história. É isso. Onde é que a gente vai chegar aqui? E por um lado foi... olha como as coisas acontecem, não tem que acontecer, né? Porque por um lado foi muito bom, porque essa minha energia mais masculina de fazer as coisas desse lugar mais masculino me fez também olhar para um lugar, para o meu marido, e falar assim, não, peraí. Os dois trabalham, os dois têm um bebê. Por que essa função do bebê é minha? É mais tua. A gente vai dividir isso 50-50. E não é que é um 50-50, é um 50-50 na planilha. Porque se eu sou planilhada, vai ser na planilha. Meu bem, ó, que eu sou a rainha da planilha. Já que eu sou planilhada, vai ser na planilha. E foi na planilha. E foi um stretch de dali, assim, esse espaço é meu. Esse espaço é seu. Aí eu exausta, como você bem mesmo disse, usava o meu tempo para dormir. Ele usava o tempo dele para treinar. Aí ele falava assim, mas se você tá dormindo, você fica em casa com o bebê. Não. Esse tempo é meu. Eu vou fechar a porta, eu vou trancar a porta. O dormir é sagrado. O dormir é o meu treinar. Mas como é que a pessoa entende que o dormir é o meu treinar? Aí você fala, porque o dormir é meu treinar. Então eu vou ficar em casa, eu vou trancar a porta. Você sai... Foi um exercício bom nesse momento pra gente equilibrar, mesmo no masculino, que o bebê não é da mãe. O bebê tem funções e a função é dos dois. Então, foi um... Mas aí, Mari, o seu marido, né, como claro, homem, né, qual é a diferença? A gente tem as duas energias, né? Nós, mulheres, temos feminino e masculino, e eles têm feminino e masculino. O feminino está, diminuído e deixado de lado nos dois, tanto na mulher quanto no homem. Você fazer isso ajudou ele a ativar o feminino nele. Maravilhoso. Não é? E aí a coisa começa a ficar mais equilibrada até como casal. Exato. E eu falei isso pra ele esses dias, assim. Eu te dei um presente. Olha que arrogante, né? Maravilhosa. Eu te dei um presente de viver uma paternidade real. E não essa paternidade medíocre que a gente vê por aí. Porque isso de final de semana. Tá vivendo, uma paternidade que vem, brinca um pouquinho. Claro. Não. Hoje o Aldo é um pai. Ele é um pai, ele inclusive foi buscar as meninas em Curitiba, eu tô aqui porque eu vou trabalhar, e não é só nesse lugar da organização, mas é no lugar do cuidar, do olhar, do pensar na educação, do amar, do feminino e do masculino. Mas foi uma construção. E foi essa construção dessa primeira filha, que veio, tudo voltou ao normal, para encaixar este nosso normal da época, tinha que ser muito organizado, muito planilhado, até porque eu não era uma mãe que queria deixar de trabalhar para ficar com o bebê. Afinal de contas, eu queria voltar para aquele lugar que era o meu lugar de conforto. Enfim, Sofia fez 7 meses. Mari, desculpa te interromper mais uma vez, mas só para falar também que eu acho que, para quem tá escutando a gente, né, essa questão da divisão do trabalho com o marido, da divisão das tarefas de casa com o marido, é uma questão, assim, é um ponto de dor de 95% das famílias. Mas o que eu queria dizer é que, às vezes, pode ser que comece nesse lugar da planilha meio truncado. Exato. Mas o que acontece? Quando o homem começa a acessar esse lado feminino, começa a se vincular e se conectar com a criança, ele vai, a partir desse momento que ele faz esse início dessa conexão, ele vai desenvolver isso. E nós, a gente nesse lugar aí do agora é tua responsabilidade, eu deixo pra você, tem uma coisa aqui que é tão importante da gente comentar e da gente reforçar. Existe um treino da nossa capacidade como mulheres, dentro dessa energia mais masculina de fazer, de controlar, de cuidar, da gente abrir mão do controle. Total. E confiar. E quando a gente abre mão do controle e confia, o homem consegue ser mais ativo. Exato. Então tem esse jogo, né? Não é que é culpa nossa, não é isso que eu quero dizer. Mas talvez começou truncado, entre aspas, começou sendo meio forçado com uma planilha, mas a coisa se torna natural. Tanto você começar a abrir mão do controle, nem tudo tem que ser do jeito que você quer, que você acha que é certo, e começar a confiar nele, quanto ele fazer esse vínculo e essa construção com a criança, né? Exato. E esse ponto que você falou, acho que é uma das coisas que fez com que a gente tivesse também sucesso nessa questão da gente chegar aqui e ter as coisas bem divididas. Porque como eu estava exausta e como eu estava muito conectada com essa energia do masculino e pouco com a do feminino do cuidar, quando era a hora dele, meu amor, beijo, tchau. O que você vai dar de comer? Tô livre! O que você vai trocar? Eu não quero saber, meu amor. Eu não quero saber. Eu não quero saber. E eu pensava isso,
E agora, conversando com você, olha que interessante, né? O meu pai sempre foi um pai que fez questão de estar só com a gente sozinho. Acho que vem desse lugar. Uhum. E nesse segundo casamento do meu pai, que ele teve o Santiago, ele viaja sozinho com o Santiago também. E uma vez ele me falou uma frase que me marcou, e eu lembrei agora falando com você. Ele falou assim, o Santiago precisa saber que na falta da mãe, ele tem o pai. Ele Ele tem pode o pai. contar comigo. O pai serve a ele, o pai faz o almoço, o pai cuida dele. Eu acho que é desse lugar. Então, eu sempre tive muito essa confiança de... É a vez do Aldo? É a vez do Aldo. Era evidente pela roupinha das crianças quem tinha cuidado do quê. Chegava com a bolinha, com não sei o quê, e eu achava uma graça. Mas tudo bem, Mas eu muito conectada e querendo muito o meu momento só pra mim, pra eu voltar pra minha caverna, eu não ficava nessa, mas não é assim, mas não faz assado. Uhum. Mais naturalmente. Mas eu super entendo o que você tá falando e sei que é difícil muitas vezes se desconectar. E tem coisas que eu faço isso que você tá falando desse excesso de controle. E aí a gente vai equilibrando. Aonde eu não quero tirar o controle, e hoje é um pouco assim, as roupas, quem compra sou eu. Já que eu sei que eu não vou aceitar muito bem o gosto, daí eu assumo a responsa e assumo a carga mental também. Então, quem cuida do armário sou eu, quem vê se tá faltando sou eu, quem organiza sou eu. Mas aí é uma escolha, né, Mari? Mas aí não é mais automático e não é mais imposto. É uma escolha, Isso. então isso não pesa. Porque isso é autêntico. E algo que me agrada. Porque eu Sim. sei que eu faço com gosto, porque eu sei que é algo que eu curto fazer por elas, tal. Enfim. Mas eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Desculpa, eu fui te interrompendo, mas a gente não fez o detour do presente. O presente que você ganhou. Como que? O presente de ir pra... de sair do Brasil. Outra história, Porque você tava falando, foi aí que você começou a falar da planilha. Então, Isso, que você vivia nessa vida, que era bem planilhada, porque você queria voltar a trabalhar, até que veio esse presente. Isso. Aí, voltei a trabalhar. Com 7 meses de vida da Sofia, Mariana engravida de novo. Olha que coisa maravilhosa. Eu não lembrava que era tão perto. 7 meses da Sofia, engravidei. E quando eu engravidei de novo, eu falei, meu Deus, lascou agora. Acabei de voltar. Tava tudo tão bem. E agora eu engravidei de novo. E quando eu fui pra casa com a notícia, eu falei, cara, lascou, né? Porque um segundo bebê não cabia na casa, assim. Aí ia ser realmente uma outra... Só que eu cheguei preocupada em casa. Falei assim, aí eu fui contar, me emocionei e tal. Só que quando eu entrei em casa, a Sofia tinha acabado de sair do banho, tava aquele cheirinho de bebê em casa, maravilhoso. Era a noite do Aldo, então ele tava dando de mamar pra Sofia, pra pôr a Sofia no berço e tal. Aí eu esperei ele pôr a Sofia no berço. Quando ele saiu da sala, contei pra ele que tava grávida. Ele ficou tão feliz que eu falei assim, nossa, deve ser uma boa notícia. Se ele tá feliz desse jeito, acho que eu tô preocupada à toa. Vamos comemorar então. Vem um segundo bebê. Quando veio a segunda gravidez, e aí, que é outra coisa que eu falo muito também, cara, a gente, quando eles falam, porque mãe ama igual, ama super igual, é incondicional, tarará, mas que o segundo filho tem uma sorte danada de pegar uma mãe mais preparada, uma mãe mais leve, uma mãe que já sabe essa jornada do que se trata. A Júlia teve uma outra coisa. Com certeza. Outra coisa. Mas existe uma diferença do primeiro filho e do segundo filho, né? Pra antroposofia existe esse estudo da ordem de nascimento, porque ela impacta na formação da criança, ela impacta em como a gente lida com as questões, tudo isso, claro. Isso e que bom, né? Que a gente não vai se fazer igual, porque aí quer dizer que não aprendemos nada. Porque é muito diferente. Aí fui pra essa... E aí quando eu voltei da licença... E olha que loucura, que esse pedaço eu ainda não contei. Porque quando eu voltei da licença maternidade da Sofia, eu voltei pra trabalhar, animadíssima. Cheguei lá, a minha área do trabalho de antes da licença não existia mais. Eu trabalhava numa área de digital e eu, antes de sair de licença, eu falava muito isso pra minha diretora na época. Então eu falava assim, cara, não faz sentido ter uma área de digital, o digital tem que estar espalhado, o digital é uma maneira de pensar da estrutura inteira e tal. E ela prontamente atendeu e espalhou a minha estrutura pra todo mundo. E eu achei super correta a decisão, porque eu falei, não adianta eu ficar aqui, né? Então, quando eu voltei, eu não tinha muita área. O que me ajudou, porque foi um retorno mais calma, não tinha muito o que fazer. Ela falou assim, mas fica calma que a gente tá revendo toda a estrutura. Tarará. Um mês depois que eu voltei, eu fui promovida a construir uma área de clientes, que era exatamente o que eu queria fazer. Então, eu tinha acabado de ser promovida, eu tava construindo a área que eu sempre quis construir. Que você sempre quis. Que eu sempre quis, e aí eu fiquei grávida de novo. E aí eu falei, como é que eu vou falar pra essa chefe maravilhosa que agora eu vou sair de licença maternidade de novo? Deixa eu passar os 3 meses, deixa eu ver como que tudo isso vai ficar, beleza. Antes de chegar aos 3 meses, vem o Aldo, meu marido, e fala, vamos ser expatriados para a França. Como é que é? Só que essa história de ser expatriado para a França, o Aldo tem muitos anos de Renault, né, como você sabe, é uma construção sempre foi uma construção muitos de anos. carreira pro Aldo.
Então a gente sempre soube que quando chegasse a oportunidade, não era uma questão se a gente vai ou se a gente não vai, era como é que a gente vai fazer, né? Não era sim ou não. O sim a gente já sabia. Era sim, com certeza. Era sim, com certeza. E aí, como é que a gente vai Abre a planilha. A gente vai encaixar na planilha de algum jeito. O que a gente não sabia é que a gente já tá com uma bebê de 1 ano e grávida da segunda. Isso a gente não sabia, né? Mas a gente estava decidido, a gente ia. E eu tinha que, então, comunicar a minha chefe. E aí, foi muito interessante, porque por mais que eu tenha nessa coisa da carreira, da ambição, tarará, eu tava grávida da segunda filha e com uma questão muito assim, a maternidade não tá bem encaixada em mim. Eu sabia que não estava bem encaixada em mim. Eu sabia que estava deslocado. Eu não sabia dizer o quê, eu não sabia o que era, eu estava focando em outra coisa. Afinal de contas, eu estava construindo uma área maravilhosa, 6 pessoas para contratar, sei lá, tá muito legal aqui, então não preciso pensar muito nisso. Mas estava deslocado. Então, quando veio a questão, a gente está se mudando para a França, você está grávida do segundo filho, eu não senti, não senti desconforto de falar assim, ok, eu vou estacionar a minha carreira. Eu acho que eu tive conversas com mulheres muito maravilhosas nesse momento, que me ajudaram a diminuir muito meu nível de ansiedade. Então, eu fui conversar com a CEO do banco na época, que eu admiro demais até hoje, um like na minha tela. Tô dizendo, ele tá escutando a nossa conversa. Que veio muito boa hora. Eu fui conversar com a CEO do banco na época. E eu fui, antes, obviamente, conversei com a minha chefe, falei, Márcia, super agradeço a oportunidade, estou muito feliz aqui, mas estou grávida da minha segunda filha e estou indo mudar para a França. E ela super me apoiou. Falou, que demais, isso que é a vida, isso que vale a vida. Ela tinha 2 filhas, já bom, maiores, né? já grandes, então ela super me apoiou e achou muito maravilhoso. E quando eu fui conversar com a CEO do banco, ela falou assim, Mari, a sua vida vai ser feita neste momento. E quando você voltar, o seu espaço vai estar aqui. A sua vida profissional, ela vai continuar. Ela não vai parar. Você vai estacionar a sua vida profissional. Mas você vai voltar. E aí ela falou, eu fiz o mesmo movimento que você está fazendo. Eu parei. Nossa. E ela tinha... Que bom ter uma mentora assim, hein? Não. E aí quando ela me falou isso, eu falei, nossa, e hoje ela é CEO Relaxou. maravilhosa. Super sucesso, maravilhosa. Eu falei assim, nossa, que alívio, que bom. Nessa hora, eu estacionei o meu lado profissional com muita tranquilidade. Falei, eu vou cuidar da minha família. Eu vou olhar para este lugar. E aí eu fechei com muita, assim, também com muita tranquilidade de saber da qualidade do trabalho que eu estava deixando. Eu deixei uma área montada com boas pessoas para tocarem o que eu estava construindo ali. Com muita segurança de que iam continuar fazendo um bom trabalho. Dei o que eu precisava, sabe? Fiz o que eu estava falando lá atrás também, assim. Sempre nessa busca de fazer com excelência o que eu precisava deixar e deixar um lugar melhor do que eu encontrei. Então, fiz esse trabalho e fui para essa expatriação na França. Com um bebê de 1 ano, a Sofia não andava, a Sofia engatinhava. E a Júlia nasceu também de cesárea, porque as duas tiveram complicação de crescimento durante a gravidez e não conseguiram nascer de parto normal, então foram 2 cesáreas. Então, a cesárea da Júlia eu ainda tive que agendar para o Aldo poder viajar, porque o Aldo teve que ir antes de mim. Então, ele foi, a Júlia nasceu, eu passei 15 dias com a Júlia aqui para ela poder ir pro pediatra, tararó, sem o Aldo, com a Sofia pequena, já na casa da minha mãe, com as malas fechadas, levando Sofia para o berçário, tarará, com a cicatriz da cesárea. O Aldo voltou da França 15 dias depois, me pegou Sofia, pegou Júlia, a Júlia no peito, Sofia engatinhando no outro colo, e a gente foi, 8 malas, o Aldo, eu, minha mãe, os 2 bebês, e chegamos lá naquela casa da França. Que eu cheguei e falei, bom, você não sabia o que fazer num apartamento montado com bebê aqui na França, sem falar língua, numa casa. Eu fiquei, né? Eu fiquei, minha mãe passou lá, acho que 10 dias comigo. E a minha mãe ia falando, mas onde eu ponho isso? Onde eu ponho aquilo? E eu sentada naquele sofá da sala, falando, onde isso aqui? Eu não sei. Não tenho ideia. Ô, Mari, e aí esse segundo, foi muito próximo uma da outra, né? Então vamos entender assim, é o mesmo setênio, mas é como se fosse uma segunda fase. E ela começa de uma forma totalmente diferente, né? Porque não só você está no lugar desconfortável, que ainda era o puerpério, porque, afinal, né? Não sei se no 7º filho ele deixa de ser desconfortável, mas assim, até o segundo com certeza ainda é. Sim. Você estava numa casa que não era tua, Sim. num país que não era teu, numa língua que não era tua, e assim, para quem nunca fez uma mudança assim de vida, né? Não é só o que tá por fora que muda, né? Toda a lógica de funcionamento da casa, as rotinas, os caminhos, como é que eu chego no mercado, o que é o arroz que eu compro. Então, tudo isso é uma carga mental e emocional, você tá rindo, é uma carga mental e emocional que a gente não considera quando você fala assim, eu tô indo mudar de
faz. Você não considera que o teu cérebro vai ter que refazer todos os caminhos que até então eram automáticos, né? Tudo, absolutamente tudo vai ser diferente. Ele vai ter que reconstruir tudo. E aí? Eu dei risada. Como é que foi essa Mariana chegando com um bebê e com um mini bebê Um mini bebê. nesse novo lugar? Como é que foi? Eu dei risada porque foi esse caos que você relatou. Sem saber, assim, eu sabia que ia ser difícil, mas eu não sabia que ia ser este caos. Então, depois que minha mãe foi embora, eu e o Aldo, a gente olhou e falou assim, então vamos fazer a compra do mês, vamos abastecer a casa, que foi o que você falou. Vamos, lista de compras. Arroz, feijão, milho, tarará, o que você come aqui. Fomos para o supermercado. Um bebê de colo, que não tem, né? Não tem rede de apoio, não tem. Não tem, vou deixar o bebê aqui rapidinho, porque daí eu vou lá no supermercado. Não, vai todo mundo. Um bebê no carrinho, um bebê no saquinho, vamos pro supermercado. No supermercado, Sofia começa a chorar, a outra quer mamar, e eu procurando feijão na França. Num hipermercado. No mercado normal, né? Não era no mercado dos estrangeiros. Num hipermercado. E eu falava assim, mas não tem feijão aqui. É óbvio que não tem feijão aqui, porque o francês, ele não tem feijão. Ele não come feijão, arroz com feijão todo dia. E eu desesperada atrás de um feijão. Eu não tinha nem entendido que não tinha feijão. E eu puta porque não tinha feijão. Mas cadê o feijão? Não é possível que no hipermercado desse tamanho não tem feijão. E aí eu tava puta porque não tinha feijão, eu tava puta porque o bebê queria mamar. Como é que eu vou dar uma mamar no meio do supermercado? Porque não tem um pouco. Ai, a Sofia. Aí eu cheguei e falei, eu tô indo embora. Eu vou embora daqui. Eu não vou ficar aqui. Eu vou pôr todo mundo no carro. A gente foi embora sem uma lata de nada. A gente foi embora, a gente pediu uma pizza e da pizza a gente sobreviveu de pizza, sei lá, até. Mas foi um pouco esse caos. Até porque eu não sabia quem eu era, né, que a gente tava conversando. Então tudo meio que se misturou. Só que foi um lugar... E você tinha deixado pra trás um dos teus maiores sensos de identidade, que era o trabalho. O único, talvez. E ali Mariana não era mais a fulana de tal da empresa X. O único. Sim, a Mariana vai se apresentar. Então, eu sou a Mariana quem? Né? Então, assim, pra mim hoje eu sei muito bem. Eu sou a Mariana, eu sou a filha do Luiz Lúcia, hoje eu sou a mãe da Sofia. E hoje eu também trabalho numa grande empresa. Eu também trabalho numa grande empresa. Mas até eu chegar nesse lugar, só que isso começou nesse lugar, assim, e agora? Só que me deu essa chance, eu falei assim, que bom, porque agora toda essa energia que eu colocava para esse escritório, para esse trabalho, eu vou colocar nesta casa, eu coloquei nesta casa. Ainda com uma energia muito do masculino, então eu comecei a fazer o quê? A planilhar a casa. Planilhas de faxina, planilhas de cardápios, planilhas de lavanderia, planilhas de o que tem nesse guarda-roupa. Eu lembro que eu colocava, aqui vão as camisetas brancas, etiqueta. Aqui vão as camisetas pretas, etiqueta. Tudo. Organizando o seu maternar com planilhas de Mariana. Começou. Mas tudo bem, era o que funcionava pra você na época, né? E acho que é bem importante a gente entender isso. A gente usa as ferramentas que a gente tem. Exato. E com o tempo a gente vai desenvolvendo novas ferramentas e acessando novos lugares em nós, né? Pra que isso vá se tornando diferente. Isso. Mas o começo foi um pouco isso. Foi um trazer essa organização para esse caos, para eu começar a me encontrar dentro disso, mas ainda assim muito distante de mim mesma, mas muito conectada com as meninas. E aí quando eu falo que as meninas passaram a exercer um papel fundamental dentro disso, é porque elas naturalmente trazem o amor para dentro da cena. Sem saber que estão fazendo isso, porque são bebês, porque claro. é tudo que tem. Tudo que elas têm para oferecer é isso. Né? Então, a Júlia ficou comigo, porque não tinha creche para a Júlia. A gente, depois de 3 meses, conseguiu uma creche para a Sofia. Então, a Sofia ia passar esse período na creche, eu ficava em casa com a Júlia, e eu pude começar a entender, cara, como é que cuida da roupa da casa? Como é que cuida da comida? Como é que é o alimento? E o alimento traz o feminino, né? Então, eu tô alimentando. Cuidar da casa também, né? Cuidar eu tô vestindo a casa, eu tô vestindo essas crianças, vestido. Então, isso foi... E que é a casa aqui, fora do estereótipo, tá? Não quero que as pessoas pensem assim que o cuidar da casa é só essa questão do estereótipo da mulher que faz as tarefas de casa. Não é. Não. É o cuidar da casa como esse templo, né? Como esse anímico, como esse lugar em que a gente recupera as energias. Essa energia anímica mesmo, não sei como falar, né? Isso que não se vê, essa energia sutil da casa, sim, é a mulher que sustenta. É o feminino em nós que sustenta, né? E pra transformar uma casa em um lar, precisa disso, né, Mari? Senão é só uma casa cheia de quartos e de cômodos. Isso. E que você muito bem falou que homens e mulheres têm as duas energias. E que ambos precisam estar equilibrados nas duas energias para o indivíduo estar bem. Exatamente. Só que a minha percepção é que, como eu tinha um volume muito alto de energia masculina, eu não me sentia completa, eu nem percebia isso.
até eu perceber que o que me faltava mesmo era o cuidar, o deixar despertar a energia feminina. E quando eu passei a cuidar desse lado, eu comecei a me sentir mais completa individualmente. E não é essa coisa do cuidar da casa porque tem que ser a mulher, não é desse lugar. Não, exatamente, é mais inteira, né? É um preenchimento de um lugar que você nem sabe que existe, mas ele existe, ele tá lá e você vai cuidando e você vai cultivando, e que daí surge esse amor e que vem esse amor que as crianças trazem, e dali a gente se conectava. E a gente brincava na família que a Júlia era um Buda Baby. Ela era um bebê, ela era o bebê Johnson, sabe? Então, hoje, quando... Veio de segunda só pra você não achar que a vida tava ganhando a primeira, né? É assim, a Sofia foi um bebê muito difícil. A Sofia, ela é um furacão. A Sofia, ela é essa alegria. Ela é esse negócio. E a Júlia medita. Ninguém nunca falou pra ela meditar, ninguém nunca... A minha irmã faz yoga e ela chama a minha irmã pra dar aula de yoga pra ela, porque ela é essa... A Júlia é esse lugar. Porque ela é isso. Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, cara, a Sofia teve uma mãe desse lugar. Claro. Dessa energia masculina. A Sofia, eu alimentei ativa, a Sofia pra fora. Eu alimentei a Júlia dessa energia da caverna. É claro que elas são indivíduos que vieram desse jeito e que são muito fortes e elas são elas, mas claro que tem muito do que eu as alimentei, de como eu estava preparada para entregar o que eu entreguei para elas. Então, a Sofia foi um bebê difícil. Eu fui uma mãe muito difícil para a Sofia nesse puerpério. E eu fui uma mãe muito diferente para a Júlia no puerpério. Começando pela presença, começando pela energia, foi diferente. Então, essa expatriação foi esse presente porque me trouxe para esse momento presente do maternário e me deu a chance de descobrir que maternário é esse, o que vem com o maternário. Que é essa energia do cuidado, do amor, do servir e de olhar para uma casa, que é o que você falou. Foi quando eu comecei a transformar a minha casa num lar. Para as pessoas que estão aqui se sentirem amadas e num lugar de recarregar as nossas energias nesse ambiente da família, né? No que é importante pra gente e que vai ser diferente para você. E que foi, inclusive, baixando esse meu olhar de julgamento do outro, né? Porque a maternidade tem muito essa coisa do julgar, né? Sim. Quando você tá nesse... Tem que. É aquele tem que, porque cada uma tá carregando o seu checklist, que é a verdade absoluta, né? Isso. Então, assim... E aí, né, as mães tendem a olhar pro checklist da outra. Não, peraí, mas tá faltando aquele ponto ali, ó, ponto 5. Não tem o ponto 5. Ponto 5 é importantíssimo. Isso. E a gente aprende que quando você constrói seu checklist, não tem como você julgar a outra pelo checklist que ela tá carregando. É isso. Não, e que se o checklist da outra funciona pra outra, se ela tá integralmente feliz, claro. Que bom pra ela. Então assim, que ela faz cama compartilhada, né? Eu não faço. Cara, funciona pra sua família tá feliz, assim, você tá feliz com o seu... Que bom pra você. Assim, eu sou, o meu marido ele me chama de militante às vezes, né? Que eu sou essa pessoa que eu quero sentar, eu quero conversar, eu quero perguntar, me interesso pelo outro, eu quero saber. Então, assim, se eu vejo que uma amiga tá ali numa coisa meio disfuncional, eu dou uma... Mas, amiga, tá tudo bem mesmo? Eu quero saber se você tá bem. Eu não quero saber o que você tá fazendo, eu não quero... Mas eu quero saber se você tá bem. Se você tá atenta pra entender se isso que você tá fazendo tá te servindo como uma coisa boa. Mas é muito menos hoje sobre olhar o que você tá carregando aí no seu checklist e comparar com o meu pra falar... porque o meu... E julgar a partir do teu olhar, né? Porque tem isso também, Mari, acho que é importante colocar esses dois pontos, né? Tem esse lugar em que a gente consegue, e eu acho que a expatriação pra você, pra não ficar também uma coisa, então tem que ser expatriada pra achar esse lugar. Não, a expatriação pra você é o que representou o abrir espaço. Isso. Foi aonde você conseguiu abrir espaço na tua vida. Isso. Pra que você olhasse pra esse checklist que você tava carregando e começasse a pensar, eu quero isso. O que daqui me serve, o que não me serve? Como é que eu quero fazer essa casa? Como é que eu quero gestionar, né? Como é que eu quero transformar isso no lar? O que é importante, etc. Eu acho importante isso da gente usar a tua história como uma lição aqui, que não é a expatriação pela expatriação. É a expatriação que, na verdade, permitiu que você abra esse espaço. Esse espaço pode ser aberto dentro da mesma casa, dentro do mesmo lugar que você tá, da mesma vida, do mesmo trabalho, da mesma rotina, tudo. Porque esse espaço, ele não tá no lugar da matéria, ele tá no campo do sutil. Ele tá nesse campo da gente conseguir se abrir para o novo, né? E para as experiências. Porque às vezes nesse maternar, que foi talvez o teu caso do primeiro maternar, não houve essa abertura interna de espaço. Houve tenho isso e agora vou voltar pra cá. Exato. E essa vontade de querer continuar do mesmo jeito, né? De não ter espaço pro novo. Isso. E na verdade esse presente que você ganhou foi isso. Não tem escolha agora, Mari. Você tem que abrir espaço. E esse espaço foi aberto. E a partir daí... e a partir daí, o que eu faço com isso, né? Isso. E eu acho que existe, sim, é importante, a gente não é uma questão do julgar o checklist da outra,
mas às vezes é dentro de uma visão de alguém que já passou por esse processo de entender que aquilo que parecia uma verdade absoluta não é uma verdade absoluta, pode ser uma escolha. Eu acho que a gente tem como inspirar outras mulheres a olharem pro seu baldinho, né, pro seu pacotinho de checklist e também se perguntarem, peraí, mas eu tô carregando tudo isso aqui. É minha escolha? Ou é porque eu recebi e só fiquei aqui com isso de obediente, né? A gente tem esse lugar da obediência, assim. Uhum. Então, acho que isso é bem importante. Não é o julgamento, mas é talvez o questionamento. O abrir espaço pra conversa, né? Que é isso que transforma, né, Mari? E uma coisa super importante disso que você está falando, que eu acho, e que foi... Porque essa conclusão de entender o que eu carrego e o que eu não carrego chegou agora. Começou na expatriação, mas é uma jornada. E é o que você está falando, a expatriação ela foi a abertura do espaço, e que pode ser a maternidade. A maternidade, para muita gente, é uma própria abertura de espaço, e que vem mais naturalmente e fala assim, opa, agora eu preciso repensar. E que foi o que você falou, para mim não foi na primeira maternidade. Eu macetei ali com o martelo, vai encaixar no que tem. Não, agora não tem. Pode ser para muitas outras. O que eu acho que é importante e que a expatriação me trouxe foi para você saber escolher bem o seu checklist, para entender o que te serve bem e o que vai te fazer feliz integralmente, você precisa conhecer. E eu entendi quando eu cheguei na França que eu nem conhecer, sabia. né? Não, mas eu nem sabia o que é cuidar de uma casa. Vindo de uma camada enorme de privilégio, de muito privilégio que eu tive a vida inteira, eu não sabia o que era cuidar de uma casa. Como é que cuida da roupa? Como é que faz o almoço? Eu me peguei um dia lá na França, que foi o ápice, que aí eu tive quase um... Porque daí é isso, né? Aquele meu nível de exigência, tudo tem que ser feito com excelência. O Aldo chegou, eu tava com o celular, vendo vídeo do YouTube de como passar as camisas, um bebê não sei aonde, o arroz queimando no fogão. Eu não sabia nem fazer o arroz, eu não sabia nem passar a camisa, eu não sabia nem cuidar do bebê. Então eu tava querendo aprender tudo ao mesmo tempo, mas tudo tinha que ser feito com excelência. Não é que eu ia fazer um macarrãozinho pra jantar. Tinha arroz, feijão, farofa, carne. Tinha que ter o colorido, né? Uma refeição colorida. Tinha que ser perfeito. Então tinha que ter o prato perfeito. Eu tava vendo um vídeo no YouTube de como virar a gola pra passar a gola da camisa, porque a camisa do marido tem que estar passada. E a criança tem que estar... Quando eu tava voltando pela terceira vez o vídeo do YouTube, porque eu não tinha entendido muito bem como fazer bem pra passar a camisa, eu falei, tá, tem alguma coisa errada aqui. E me deu um negócio que eu sentei no chão e chorei. E o arroz começou a queimar. E foi muito bonitinho, porque nessa hora a Sofia veio. Tava com as duas crianças em casa, né? E a Sofia chegou em mim, ela não falava, tipo, eita, gatinhando, ela chegou em mim, ela olhou pra mim, ela sentou do meu lado, ela me abraçou e ela ficou me dando carinho. Gente, essas crianças. Ela ficou me dando carinho e eu chorando. Só que eram tipo 3:30 da tarde. E o Aldo, por um acaso, tava chegando em casa de surpresa. Porque ele saiu mais cedo do trabalho pra fazer uma surpresa. Então ele pegou essa cena. O arroz queimando, eu no chão chorando, a Sofia do meu lado me dando carinho, e o ferro ali aberto. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu falei, eu sou uma fã. A vida! Eu não sei cuidar dessa casa. Ele falou, mas que raiva se você tá passando uma camisa. Eu falei, mas não tem que passar a camisa. E aí dali que começou o questionamento. Mas primeiro você precisa entender, depois você precisa ali, sabe? Você precisa ir tirando os véus, que nem você falou. Pra você ter a chance de questionar. E depois validar o que é importante de fato pra mim. Sim. Né? O que fica? Esse momento que você sentou no chão e que você perdeu o chão, de fato, né? Isso. Talvez você tenha sentado no chão na busca de algum chão. Foi aquele momento, assim, de perdi o chão, ficou tudo preto, né? Muitas vezes é esse lugar dessa perda dessa noite escura da alma, né? Esse momento em que em que tá tudo tão escuro e tá tudo tão confuso e tá tudo tão difícil de navegar, que é como se ficasse tudo escuro de fato. Jung vai chamar de noite escura da alma, perda da alma, enfim, tem vários nomes pra isso. Mas é bem importante a gente prestar atenção nisso, porque normalmente isso acontece no puerpério. É essa sensação de estar totalmente perdida. E nesses estudos que eu faço, eu descobri uma coisa muito interessante, que é a mudança maior, a nossa transformação de fato, ela não vem pela dor, ela vem pela perda de sentido. E é nesse momento em que tudo perde o sentido é que a gente consegue fazer uma transformação real de dentro para fora. A dor, ela nos faz tentar fugir dela. Então, muitas vezes, a dor vai levar a gente a buscar uma anestesia, a buscar voltar pro conforto, a fugir de alguma forma dela. Inclusive, esse é o modo que o nosso cérebro funciona, fugir da dor, fugir do desconforto. Mas quando acontece uma perda de propósito e a gente entra nessa noite escura da alma, é como se a alma despertasse, tipo, peraí que agora é que eu tenho que agir. Chegou minha vez. Aqui eu vou ter fala. E é a partir daí, me conta também se tiver errado aí na tua vivência, mas é a partir daí que a gente consegue, parece que começar essa troca de pele.
abrir rasgar essa pele e Isso. se permitir buscar ou enxergar aquilo que que é a nossa essência, né? Que é o que precisa sair. Isso. Faz Isso sentido. faz todo sentido. Faz todo sentido e é maravilhoso, né? É lindo você trazer essa tradução para o que a gente vive, né? Porque a gente começa a perceber que, cara, a gente não é louca. Primeiro assim, a gente não é louca, olha que interessante. Exatamente. E aí isso aconteceu no início dessa jornada, e a partir daí tudo começou a fazer outro sentido. Tudo começou a ter outros limites. A partir daí eu comecei a, então, imprimir a minha forma. E aí, a partir daí, eu comecei a... Que lar é esse, então, que eu quero? Porque eu não quero esse lar que as minhas filhas me vêm chorando e elas me cuidem. Eu quero cuidar delas. Só que muitas vezes eu falo isso, assim, também. As meninas mal sabem, mas elas muitas vezes cuidam muito mais de mim do que eu cuido delas. Né? Elas cuidam muito mais de feridas minhas sem elas saberem. E elas me resgatam muito mais. Porque elas não... Eu enxergo muito meu maternário depois dessa jornada, e aí nessa jornada, especialmente na expatriação, e quando eu estava fora, quando eu estava 100% dedicada, que é o que você falou, né? Quando eu dei espaço, porque não é a expatriação, quando eu dei espaço para olhar para isso, toda a minha preocupação ali com 2 crianças muito pequenas era entender e perceber que o meu papel ali como mãe era proteger a essência daqueles 2 seres humanos. São 2 seres humanos que vieram de mim. Só que eles são diferentes e têm as suas próprias naturezas. E eu preciso cuidar dessas naturezas, eu preciso zelar por elas, porque elas são muito vulneráveis até elas estarem prontas para cuidarem sozinhas das suas próprias naturezas. O meu papel proteger, aqui né, de alguma forma, esses indivíduos. É proteger e garantir que elas virem adultas através dessa natureza, e não da minha natureza. Sim. E nesse momento eu me dediquei a essas 2 naturezas, então eu não olhava ainda para mim. Eu passei a olhar exclusivamente para delas numa redoma de proteção daquela natureza, com muito amor, mas servindo aquilo e curando as minhas dores e os meus traumas, porque a gente passa do nosso limite, né? A gente vai para uma exaustão e a gente passa do limite e a gente fica, né? Tem os ímpetos de raiva, tem os ímpetos de cansaço, tem os ímpetos... E o meu ponto de limite era sempre esse: Mariana, volta. Porque se você continuar nessa energia aqui nessa casa, você vai estar ferindo essa natureza. Você vai estar fechando essas meninas para um lugar de proteção delas, para não verem a mãe desse jeito. E aí elas vão estar deixando de ser quem elas são, porque elas querem ser quem você quer que elas sejam. Uma coisa... Claro. Então é sobre essa... E essa necessidade de proteger essa natureza tão maravilhosa dessas crianças me fez eu passar a me curar. Falar, tem que olhar pra você e enxergar o que é em mim que tá ultrapassando esse limite, né? Que bonito. Eu acho, sabe, Mari? Não, pode falar. E aí, só pra concluir, que aí que foi aonde eu passei a olhar pra mim, pra proteger a elas, e finalizei esse meu primeiro puerpério da maternidade. Porque aí eu voltei pra mim e cheguei nesse lugar, no final desse primeiro puerpério, feliz e orgulhosa de mim, de olhar para as minhas 2 meninas e falar: eu ainda vejo a natureza delas tão pulsante nelas, porque elas são completamente diferentes entre si. Sim. Mas elas se completam, a gente se completa, todo mundo se respeita nessa natureza diferente que a gente tem entre a gente. Sim. Mas aquele brilho que a Sofia nasceu toda acordadinha, tá nela ainda. Eu consegui manter isso na Sofia. E essa energia que nasceu na Júlia, assim, a Júlia nasceu quase sem chorar, ainda tá na Júlia. Também ainda tá respeitada. Sim. Eu acho que a gente tem muito, eu acredito muito nisso, né? A gente ser... por um lado, nós somos guias dessas crianças. Para garantir, para proteger mesmo essa individualidade. E por outro lado, eu acho que eles são nossos grandes mestres. Quando eles, através desse amor, nos ajudam a enxergar os lugares em nós que precisam ser olhados e cuidados, né? E nesse processo, nessa dinâmica... Eu também fico assim, é muito emocionante, né? É muito bonito. Mas nessa dinâmica é que a gente vai fazendo é que eu vejo a maternidade como esse grande portal de despertar e de empoderamento. Porque quando você começa, né, por querer proteger essas individualidades, por querer proteger essa infância, você faz esse caminho para dentro, você desperta para aquilo que você veio ser. Isso, e você se empodera para ter a ousadia e a coragem de dizer não para aquilo do checklist que não tem a ver com a tua essência. E isso nos traz essa inteireza. E, ao mesmo tempo, essa leveza, entendeu? Porque esse maternar pode ser leve quando ele é autêntico. Quando ele tá
quando ele tá batendo com aquilo que você é. Ele Porque encaixa. aonde dói. Exato, porque aonde dói, aonde desgasta, aonde cansa. A rotina é cansativa? Mas ela é cansativa num sentido físico e não emocional. O desgaste emocional vem de um maternar que é pros outros, que não é o teu. E por isso eu acho essa beleza de encontrar essa autenticidade, né? Hoje você sente que o maternar é leve, Mari? Hoje. Apesar hoje, de cansativo, no físico. A minha vida, ela é super corrida e a minha agenda ela é muito cheia. Uhum. Mas ela é, hoje, prazerosa. Mesmo sendo cheia. No passado... Mesmo sendo corrido. Mesmo sendo corrido. Eu devo isso à minha terapeuta. As terapeutas que eu tive na vida são muito maravilhosas. Essa que eu tô fazendo agora, eu faço uma terapeuta comportamental agora. E ela foi muito cirúrgica nesses últimos 2 anos que eu fiz com ela. E ela realmente me transformou. Me ajudou, assim. Me ajudou nessa transformação. Mas isso que você estava falando do checklist, quando eu começo nessa transição desses 7 anos, que eu tenho essa rigidez desse checklist, essa pessoa rígida, exigente, de querer fazer com excelência, e tenho a rigidez desse checklist, e vou check, fica cansativo e não fica leve, porque é o checklist que tem que ser, que era o que você estava falando. E nesses 7 anos, com toda essa terapia, com toda essa busca, eu fui conseguindo, e com esse alimento do que é meu e do que é do outro, eu fui conseguindo nomear quem era esse outro que estava colocando isso no meu checklist. Da onde vem isso, né? Da onde vem isso? E tem muita coisa que vem das nossas referências. Que vem da nossa mãe, que vem do nosso pai. Que a maioria vem desse lugar. Da cultura onde a gente está inserido, né? Porque o checklist é diferente. Quando você vai pra França, as mães na França têm outro checklist, não é o mesmo do Brasil. É outro. Mas tem também o checklist, né? Ninguém tá livre. Ninguém tá livre do checklist. E quando você começa a nomear, você fala, cara, isso aqui que é da sociedade, beijo, não me pertence, não me importa, tchau. Não quero. Sim. Esse que vem da amiga A, B e C, ou da referência da mãe que você acha legal, que você viu lá na internet, tarará, pô, é um pouco difícil. Vou fazer uma limpa aqui, se não tá me fazendo bem, o que vem da mãe, aí é um pouco mais difícil, porque você não quer, né? E esse eu tratei. E eu falo, eu brinco com a minha mãe ela fica magoada comigo às vezes. Mas a minha mãe tem uma maternidade bastante exigente, né? A minha mãe tem uma questão, a gente brinca, ela limpava o nosso sapatinho com lavanda Johnson. Porque o sapatinho, a gente tá em uma coisa... Impecável. E eu, o que eu fazia? Limpava o sapatinho com a lavanda Johnson. A gente repete, né? Sim, a gente repete no automático, sem ter consciência. Especialmente se elas estavam indo pra casa da minha mãe. Se elas estavam indo pra casa da minha mãe, imagina o sapatinho que tá. Mas esse sapatinho, pra mim, elas podem ir descalças, elas podem ir de havaianas, elas podem ir do que elas... Olha, deu joinha na tela. Aí, ó, tá vendo? Tá gostando, é isso aí. Elas podem ir do que elas quiserem, mano. Chegava lá, minha mãe falava assim, mas essa havaiana não tem uma coisinha... Mas é o sair também, né, Mari? Acho que nesse processo de amadurecer e de se empoderar, a gente aprende que a gente pode escolher. Que a gente não precisa mais ser obediente. É isso. E eu acho que sair desse lugar de obediência... E esse empoderamento que nos permite escolher, ele nos liberta. Isso. E eu acho que no final das contas é isso. A gente termina assim... Ou termina, não termina a jornada, mas assim... A gente encontra na maternidade esse despertar para quem a gente é. E através desse empoderamento, a gente encontra leveza e liberdade. Porque na escolha existe liberdade. Não é que você vai sair, vai ignorar tudo que é da sociedade e viver no meio do mato. Mas esse poder de escolha que a gente tem nos dá essa sensação de que eu tenho uma certa liberdade de decidir, né? Isso. E por isso que a vida passa a ser... a agenda continua cheia. Claro. Mas ela é leve. Porque as coisas continuam tendo que ser feitas. Eu escolhi encher a agenda assim. Antes era uma sensação de que, cara, lotaram a minha agenda. Hoje não. Eu escolhi a minha agenda ser desse jeito. É difícil ainda questionar algumas escolhas, né, do que ainda enche a agenda, mas ainda assim é de um lugar, eu olho como um lugar de escolha. E se é uma escolha, pode estar ou não estar. Né? Antes tinha que estar. Claro. Agora não. Agora você escolhe. E acho que... Você já enxerga diferente, né? Você olha diferente. E nessa jornada do primeiro setênio, quando você acompanha esse bebê que nasce de um lugar completamente vulnerável e completa os seus 7 anos e vai para sua alfabetização, e a Sofia começou a ler agora, e quando ela começou a ler, foi aí que eu falei, agora a minha filha é completamente livre. Porque agora ela passa a ter a liberdade de ler o que ela quiser, de formar a opinião que ela quiser, e a partir daqui, ela pode ter uma opinião completamente diferente da minha. E eu vou ter que abrir esse espaço de conversa e de aceitação para ela poder ter uma opinião completamente diferente da minha. Eu tinha o costume de, quando eu não queria que ela comesse algum doce ou alguma coisa,
Eu pegava a embalagem e falava assim, filha, olha, tá escrito aqui. Permitido apenas para adultos. Ela olhava e falava, tá bom, mãe. Agora ela lê e fala, ei, mamãe, te peguei o pulo. Aí outro dia o Aldo fez essa brincadeira com ela, falou assim, ó, Sofia, tá escrito aqui, permitido apenas para adultos. Ela falou, papai, agora eu sei ler. E aí Agora caiu essa eu sei ler. ficha. Eu falei, agora minha filha é livre, agora ela... Olha E só. esse é o primeiro isso aí. segredo, né? E aí rebola a mãe pra se adaptar à nova fase. É isso. Mari, assim, tá uma delícia essa conversa, mas a gente precisa chegar no fim, Sim. tanto respeitando a tua agenda também, quanto respeitando as pessoas que vão escutar, para elas chegarem até esse final, aonde eu quero te perguntar se você pudesse voltar no tempo e olhar para essa Mariana, desse primeiro filho que chegou em casa, nesse dia que o Aldo tava saindo para trabalhar e que você pensou, troca de lugar comigo. Se você pudesse falar uma coisa para ela, o que você falaria? Nossa. A primeira coisa que me veio na cabeça foi, vai ser muito mais legal do que você pensa. Mas a primeira, Gostei. mas na sequência o que me veio foi, cara, eu daria um abraço em silêncio nela, eu acho. Ai, meu... É porque é hipotético, né? Eu falaria que vai ser muito mais legal do que você pensa, mas eu perdoaria ela. Que bom. Porque eu sei que ela fez o melhor. Sim. E, na verdade, foi tudo que ela fez que te ajudou a chegar onde você tá hoje. Foi. Ela é parte, tudo que a gente vive e faz é parte da nossa jornada, né? Com certeza. E eu, de certa forma, sinto orgulho dela, porque, de novo, né, a essência da Sofia e da Júlia tá mantida. Então, de certa forma, ela chegou onde ela queria chegar, né? Eu cheguei onde eu queria chegar. Sim. Então, acho que é isso. Amada, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua entrega, né? Por se permitir estar vulnerável aqui e compartilhar com a gente essa história tão linda. Fico muito feliz de ter você como companheira de jornada desse maternar autêntico. Fico muito feliz de ter alguém aí do outro lado que me ajuda a saber que eu não tô louca de enxergar a maternidade como esse grande portal de despertar, porque às vezes eu acho que eu tô. Não tá, pô, é maravilhoso o seu trabalho. Tô muito feliz. Obrigada mesmo, viu, pelo teu tempo. Flá, super obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer para mim navegar por essa jornada, porque ela tá presente no meu dia a dia como mãe, mas menos nesse exercício de pensar nela, né, e de dividir sobre ela. Então, sempre que a gente pode dividir, me completa e me preenche. Então, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Acho que você vem influenciando e inspirando muitas mulheres a chegar nesse lugar de liberdade que é tão importante pra gente. Então, super beijo.